Peço vênia para parabenizar o ministro Nefi Cordeiro pela palestra realizada. Vossa Excelência, ministro, detém todos os atributos para tratar o tema posto com soberania e intimidade. Quando o desembargador do TF4, da 4ª Região, em Porto Alegre, teve contato na condição de integrante do colegiado com as primeiras delações premiadas da Lava Jato, originárias de Curitiba. Professor de pós-graduação e doutrinador, tem descrito sobre o tema obra de grande divulgação. Detém os predicados da dogmática e da praxe. Agora, como ministro do Superior Tribunal de Justiça, tem um panorama de todo o curso cronológico percorrido pelo Instituto Legal da Delação Premiada. Com isso, revelou-se preocupado, preocupadíssimo com a eficácia das normas constitucionais e, sobretudo, com o devido processo legal na dinâmica e operacionalidade das normas processuais que regem o Instituto. Daí a razão pela qual ter o ministro considerado que houve, em vários momentos, a banalização da delação premiada, como também considerou a doutrina, a exemplo de benefícios exagerados para o delator, como se apropriar por força de acordo de parte de produto do crime, da existência de cláusulas proibitivas para a não investigação do delator e de seus familiares, da fixação, como Vossa Excelência disse na exposição, de pena concreta em acordo, engessando o juiz no momento da dosimetria da pena, em ofensa manifesta ao exercício da jurisdição. Da negação do exercício do contraditório ao deletado, no momento oportuno, a fazer, inclusive, prova a seu favor, não permitindo, inclusive, a fazer prova a seu favor. Dos acordos em que for acertado pena superior à prevista em lei, da aplicação de pena, regime de cumprimento e progressão inventadas ao arrepio do princípio da legalidade estrita, da negociação de delações para crime fora do processo e do grupo de criminosos. No caso, senhor ministro, tem-se dito com muita propriedade que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal têm influenciado diretamente no arcabouço da produção legislativa, mediante as contribuições diretas dos ministros, seja mediante a jurisprudência de ambos os tribunais. É o que ocorreu no presente caso, quando a nova lei sobre colaboração premiada, veja a hipótese do acordo do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que a ementa serviu de balizamento para o artigo 3º-A da Lei 12.850, quando lá se encontra conceituada a tentativa de traçar os limites ou definições ou conceitos do que seja a delação premiada. O ministro Toffoli foi discípulo, foi aluno da Faculdade de Direito da USP e provavelmente foi discípulo do grande professor Antônio Junqueira de Azevedo, professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, que publicou memorável obra, que é o Negócio Jurídico, Existência, Validade e Eficácia. É bem verdade que, antes dele, Pontes da Miranda já tinha escrito sobre o negócio jurídico na perspectiva de sua existência,
de sua validade e de sua eficácia. Digo isso para demonstrar que, atualmente, a produção jurisprudencial também se constitui elemento orientador para a criação da lei no seu sentido formal. É de se destacar também que a nova lei de colaboração premiada abriu ensejo para a simbiose do direito processual penal com o direito processual civil e com o direito civil. Matérias como negócio jurídico, formulação de proposta, recebimento ou não dela, tratativas, retratação, boa-fé objetiva, princípio da confiança, rescisão, vício de vontade, na execução dos negócios jurídicos, ato ilícito e nulidade do acordo do ato homologatório são institutos importados de outra seara do direito. E agora ficam intercambiados, interagindo um com o outro. Isso é um fenômeno dos novos tempos. Como já se disse, desde o momento mais delicado, talvez o momento mais delicado da lei de colaboração premiada seja a fase do ato homologatório do acordo subscrito pelo celebrante e pelo colaborador. Refiro-me propriamente à sua impugnação. Vossa Excelência falou, inclusive, sobre a questão da nulidade, que hoje se contrapõe à questão da nulidade presumida. Então, como eu estou chegando ao debate de minha intervenção, eu gostaria de questionar a Vossa Excelência sobre essa perspectiva. Se é possível, Vossa Excelência, que é preocupado muito com o direito constitucional e, sobretudo, me parece, pelo contraponto entre nulidade presumida e nulidade efetivamente existente e com ônus de ser provado a quem interessa. Então, eu pergunto, senhor ministro, se é possível que o delatado, que naturalmente não fez parte do acordo, uma vez tomando conhecimento do ato homologatório, possa impugná-lo. E, mais concretamente, restringo a pergunta: pode o delatado fazer uso de medida judicial quando o ato homologatório for prolatado por juiz absolutamente incompetente ou quando o ato homologatório não vem acompanhado de mínima fundamentação, a contrariar dispositivos constitucionais expressos? É uma homenagem que eu faço também, neste caso, ao jurista que Vossa Excelência citou, Rui Portanova, que escreveu uma magnífica obra chamada Ideologias na motivação da sentença. Então, essa é a minha pergunta, senhor ministro. Muito obrigado. Eu agradeço ao desembargador Nilson e a pergunta e os comentários que mostram que conhece a minha obra e que conhece muito do tema com a sua vasta experiência na magistratura. Nós já tivemos um precedente, eu até vi entrar na sala há pouco, acho que não está agora, mas na relatoria do ministro Rogério Schietti, nós já tivemos na 6ª turma um habeas corpus em que autorizamos terceiros a terem acesso à colaboração premiada. Já foi um primeiro passo, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência que não dá para dizer ainda que é consolidada, mas tem uma jurisprudência de que terceiros não são interessados no acordo e então não poderiam ter acesso. Nós permitimos. Quem é citado na colaboração tem de direito de saber o que falam dele, até para se preparar, para provar em contrário, se for o caso. E agora, isso já aconteceu concretamente. E, em teoria, já consta até no meu livro, não vejo como deixar de reconhecer que quem é mencionado numa citação não só tem interesse em conhecer, mas em impugnar. Nós temos na Constituição a previsão da inafastabilidade da jurisdição. Quem sofre gravames precisa poder impugnar. E é muito diferente alguém ser delatado porque a pessoa que delatou vai receber 1/3 de redução de pena, ou se essa pessoa vai ter
uma não persecução penal, ficando com parte do produto do crime, com favores extraordinários. É muito diferente você perceber que o Ministério Público indeferiu inicialmente uma colaboração e daqui a pouco, sem razão aparente, passa a permitir a colaboração. Todos nós estamos vivendo o processo criminal de um lado muito tranquilo, felizmente, pelas nossas carreiras, que é o lado do juiz. Agora, quem sofre uma acusação criminal baseada numa colaboração, sabe o que é precisar discutir essa colaboração e não conseguir acesso porque temos alguma jurisprudência do Supremo, inclusive, que não lhe permite interesse recursal. E o desembargador foi até muito sábio ao perceber até situações mais graves ainda, de um acordo firmado sem fundamentação, de um acordo firmado até por juiz incompetente. E isso não é exemplo teórico, o desembargador sabe que nós temos, sim, situações em que isso aconteceu e estamos tendo em discussão. Acordos firmados por um juiz para acabar processo de outra vara. Eu já vi isso há 20 anos, na Operação Banestado, em Curitiba, quando se fez colaboração premiada, e se deu o favor em Curitiba, por um juiz de Curitiba, para acabar processo em Londrina. E aí veio o juiz de Londrina e disse, não, o processo é meu, eu não quero o acordo. E aí? Como é que o terceiro não vai poder impugnar isso? Então, agradeço, digo que a minha opinião é de que pode sim qualquer prejudicado, citado pela colaboração, impugná-la, mas confesso e confirmo que temos precedente do Supremo em sentido contrário. Mas, como eu disse, é um processo de evolução. Esse julgado da sexta turma já foi contrariando o Supremo e decidimos que não estávamos contrariando porque é um processo de evolução. Se o Supremo tiver definido, aí seguimos. Mas, enquanto não houver definição, vamos contribuir para esse debate, sim.